Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Tem um assunto, pessoal, que eu estou acrescentando agora porque ele é pertinente e alguns alunos me perguntaram sobre isso, que é a questão de analisar a estabilidade. Existem várias maneiras de você analisar a estabilidade, tá? Numa carta de controle você tem uma forma, na questão da análise de capabilidade você tem outra. Eu vou passar aqui uma que existe no Minitab que a gente pode usar, mas não é a única, tá bom? E lembre-se que eu falei que a estabilidade é algo muito básico, é a base de tudo. A gente tem que ter um processo estável primeiro. Então, essa forma que eu vou mostrar para vocês é uma forma que a gente pode tentar visualmente tentar identificar alguma instabilidade. Tá bom? Beleza, gente. Mas o que é estabilidade, tá? É a variação do vício, ou bias, ao longo, não da escala do instrumento, mas do tempo, tá certo? Então, agora aqui eu estou acompanhando o tempo e eu estou vendo se está tendo variação com relação. Deixa eu dar um exemplo bem básico de novo para poder você colocar o pé no chão aí, caso você não esteja entendendo. Vamos voltar, por exemplo, da balança? Beleza. Quando eu estava analisando linearidade, eu estava mudando os pesos e verificando se o erro estava aumentando ou se mantendo, certo? Beleza. Vamos agora colocar um peso de 5 kg na balança, né? O valor de referência é 5 kg. Jogo na balança e dá 5 quilos, né? Vamos supor que eu não tenho problema de bias. Legal. Deixa a noite toda agora lá. Aí a gente vai ver depois se a balança ela vai mudar o seu valor com o tempo. Então, esse é um exemplo simples que eu estou dando, mas mostra que a gente tem que tomar cuidado com a variação ao longo do tempo. E é aí que a gente, né, usa a análise de estabilidade. Com certeza, pessoal, quando eu for medir a estabilidade, o ideal é que eu pegue o mesmo valor. Esse seria o mundo ideal, tá? Eu pegar o mesmo valor e ficar medindo, né, em vários períodos de tempo, né, vendo se o equipamento ele está alterando o resultado. Mas assim, na prática, o que a gente acaba observando é o seguinte: se eu tenho um processo estável que tem uma variação normal, eu já sei que existe essa variação, que é normal. Se essa variação for além do normal, aí eu digo que o processo não é estável. Porque se processo estável, gente, não quer dizer que o resultado é exatamente o mesmo, entendeu? Ele pode variar. E tem processos que variam e é normal variar. E esses processos, mesmo variando, são estáveis. Porque eles não passam certos limites. Entendeu? Espero que você não tenha se confundido um pouco no conceito, mas é permitida a variação, porém não muito. E aí a gente tem que avaliar se ele está variando demais ou não. Tá? Vamos ver aqui, gente. Aqui eu já li, né, para vocês. Isso aqui é o conceito de instantes, tá vendo? Ó? Eu tenho uma medição num determinado intervalo. Quando muda de intervalo, essa medição mudou, por exemplo, tá? A gente vai usar o gráfico de controle de média móvel para isso. É uma das formas que a gente tem, que é justamente quando a gente for no Stat, Control Charts, Time Weighted Charts, Moving Wedge. A gente vai para esse caminho. E aí, como é que faz isso, gente? Né? Aqui é só explicando passo a passo como faz o Minitab, tá? Né? O que é o ponto interessante aqui? A média móvel, a gente pode escolher entre 2 e 5, tá? Pegar os últimos 2 pontos e pegar a média, ou pegar os últimos 3, ou os últimos 4, ou os últimos 5. O gráfico muda bastante quando a gente faz isso, tá? E os limites de controle a gente deixa como trades o padrão, que é já o comum dentro do controle estatístico de processo. Vamos por exemplo prático? Vamos lá? Carta Moving Average. Carta Moving Average. Aqui, gente, olha, é carta Moving Average, tá aqui. Note que estão os dados, tá? Notem que não é a mesma medição ao longo do tempo. Eu estou verificando se ele tem algo fora do processo normal que ele já tem. Tá bom? Aqui, se a gente for para Stat, Control Charts,
a gente vai aqui, ó, Time Weighted Chart Moving Average. Aqui, pessoal, eu coloco os dados, tá? Eu clico aqui de novo para você ver. O subgrupo é apenas um, eu não tenho uma outra coluna aqui definindo subgrupos. E eu estou colocando agora um comprimento de Moving Average de 5. Vamos ver o que acontece? Pronto. O que ele fez aqui, gente? Ele está um pouquinho diferente das outras cartas, porque o que acontece? O Moving Average ele vai acumulando valores para calcular a questão do limite superior e inferior de controle. Por isso que ele é um pouco diferente no começo. Tá? Mas do ponto de vista de estabilidade do processo, notem que ele está estável. Eu não tenho nenhum ponto muito próximo aqui dos limites inferior superior. Eu não tenho uma tendência. Eu tenho até uma tendência aqui crescente, tá? Mas não chegou ainda ao ponto de justificar uma causa especial. Eu tenho aqui alguns pontos subindo, mas não chegou ainda a apertar o gatilho, né? A definir como causa especial. Mas no geral, gente, ele está estável. Eu entendo que está estável e está tudo bem. Vamos fazer uma mudança do moving wedge só para você entender? Vamos colocar aqui um 2, tá? Dá um OK de novo. Esses são exercícios para você enxergar, gente. Olha como a carta muda, gente. A partir do momento que eu tenho o menor moving range, que nesse caso foi 2, ele já tem uma maior amplitude, tá vendo? Os valores são menos apertados. Quanto maior o moving range, maior a média dos últimos 6, 8, 10 dados e colocar como média. Isso é explicado pelo teorema limite central, pessoal, que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, só para você entender que como ele varia. O que é que eu tenho que enxergar aqui? Como é que ele está se comportando ao longo do tempo, se ele não tem nenhuma causa especial ou não. Vamos fazer uma outra coisa aqui, gente, nesse gráfico. Eu vou aqui, pessoal, e... Data Options, não. Ele já não é igual à carta de controle, é aqui. Eu quero fazer aqui, gente, a Storage Display Box Cock Stages estimativa. Não é aqui, gente. É só na carta de controle mesmo, tradicional, que a gente consegue ver isso. Deixa eu ir um por um, tá? Rapidinho, gente. MA Options não é aqui. Labels não é, com certeza. Scale não é. Eu não consigo, pessoal, aqui colocar os motivos de definição de causa especial, tá? A gente vê isso no controle estatístico do processo. Mas aqui é mais o objetivo de você ver visualmente como é que está ele, tá? O único ponto de atenção que eu veria aqui, gente, olha, é esse parte final aqui, ó. Porque ele está caindo o tempo inteiro e está subindo o tempo inteiro aqui, ó. Ele está com a tendência de queda e subida. Então, esse é um ponto que é interessante de acompanhar. Mas, no geral, eu posso considerar como um processo estando estável. Quais são os itens mais críticos para determinar a estabilidade, gente? Eu tenho um ponto fora dos limites da linha vermelha, tanto abaixo como acima. 7 pontos ou mais, subindo diretamente assim, ó. Ou 7 pontos descendo. Tá? Ou então pontos que estão no centro e vão imediatamente lá para o limite inferior ou superior e depois volta de novo. Essa é outra característica também que determina estabilidade. Mas é isso, pessoal. Existem outras formas? Existe. Inclusive, o novo Minitab já tem um teste específico de estabilidade. Tá? A gente não pega uma carta e tenta verificar. Ele é mais direto. É o que eu lembro, tá? Faz um tempinho que eu não uso o último Minitab. Tá bom? Ok, pessoal. Show de bola. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho.